Salve, salve, primeiro ano. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos, né? Na aula passada nós fizemos uma breve introdução sobre as leis de Newton, né? As três, a lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação, não é? Então, uma ideia interessante que eu vou plantar hoje para vocês, que vocês vão precisar, é a ideia de força resultante, ok? Então, a gente tem que ter em mente que na segunda lei de Newton não é força igual a massa vezes aceleração. É o que? É força resultante. Ou seja, ali está representado várias forças, uma ou várias, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. A gente viu na nossa aula anterior que a segunda lei a gente fazia uma medição a partir dessa força, né? Se o movimento é um objeto, então, que estava parado, então já passa da primeira lei para a segunda lei de Newton. Então, se ele vai entrar em movimento, ele vai adquirir aceleração. E a justificativa para isso é usar essa equação para medir. Então, aqui eu tenho uma força resultante. Então, essa força resultante, ela pode, como eu falei para vocês, ela pode ser 1, 2, 10 mil, não importa a quantidade, ela representa uma soma. Por isso que a gente representa pelo somatório, tá bom? Mas, no mais é isso mesmo. Então, essa ideia de força resultante é bem simples. Vamos analisar aqui alguns casos clássicos que a gente usa em física. Imagine o seguinte, em uma mesa, eu vou colocar aqui um bloco A, contato aqui com um bloco B maior, né? Eu vou colocar aqui uma pessoa para empurrar desse lado, que eu represento assim, e uma pessoa para empurrar aqui do outro lado. Então é o seguinte, imagina uma pessoa de um lado e do outro. Aqui eu vou colocar uma pessoa e aqui eu vou colocar outra. Lindo, pessoa bonita, né? Aí, vamos fazer o seguinte. Essa pessoa aqui vai aplicar uma força 1. Força é uma grandeza vetorial. Então, eu vou colocar uma setinha em cima. De 20, a unidade de medida da força é o Newton. Por que será, é? É homenagem a Isaac Newton. Então, imagina a pessoa 2 aqui, ó, aplicar uma força F2 de intensidade 20 newtons também. Olha aí, tem uma pessoa empurrando de um lado com 20 newtons, tem uma pessoa empurrando do outro com 20 newtons. E esses blocos vão sair do lugar? Não. Por quê? Porque são forças iguais. Vão se cancelar. Por quê? Porque ó, direção, mesma direção e sentido oposto. Ok? Se essas duas forças fossem na mesma direção e no mesmo sentido, aí o que aconteceria? Vamos ver aqui. Custa nada a gente desenhar para analisar. Imagina o bloco A, imagina o bloco B. Temos aqui, ó, a força 1 e a força 2. Ó. Ok? Então o que acontece aqui, ó? Os blocos vão se moverem para aquele lado, certo? Exatamente, porque não tem nada impedindo dele se movimentar, então ele vai se movimentar para lá, porque ele tem as duas forças empurrando para aquele mesmo local. Da mesma forma que se essas duas forças estivessem do outro lado, empurrando para lá, aí os blocos iam se movimentar para lá. Beleza? Aí vamos lá, afinal a força resultante fica onde? Resultante você tem que fazer o balanço aí do que sobrou, né? Na primeira situação, nós temos uma pessoa empurrando com 20 newtons de um lado, outro empurrando com 20 newtons do outro. Aí a gente vai fazer a soma. Força resultante vai ser igual a força 1, que é 20 newtons. Só que como o sentido está contrário, eu tenho obrigatoriamente que colocar um menos aqui, ó, nessa outra força, que tem também 20 newtons. Então a força resultante vai dar
a intensidade dela vai dar quanto? 0. Beleza? Então, como se o objeto os objetos estivessem parados, obedecendo aí a primeira lei de Newton. Ah, Naildo, mas tu falou que ele teria que estar em repouso para estar na primeira lei de Newton. Sim, ele está em repouso. Tem essas duas forças presentes, mas ele não está se movimentando, né? Então, se ele se movimentasse, ele ia adquirir aceleração. Mas ele não está se movimentando, então ele está obedecendo aí a primeira lei de Newton. E na segunda situação, imagina os mesmos valores, ó, 20 newton, 20 newtons. Qual seria a força resultante? Bem, como elas estão indo para a mesma direção e mesmo sentido, essas forças, elas estão sendo somadas. Então vai ser 20 da primeira mais 20 da segunda. Então, a força resultante vai dar em módulo 40 newtons. Beleza? Então uma coisa é sentido oposto, que ficou a força menos a outra. Sempre assim, a força maior menos a menor. Tipo, se aqui fosse 40, ficaria 40 menos 20. Daria 20, o bloco ainda iria se mover para lá. E aqui, como as duas forças estão indo para a mesma direção e mesmo sentido, você só soma. E isso se chama, é assim, ó, em síntese. É como se essas duas forças aqui, elas se representassem apenas uma. E essa força que elas representam é chamada de força resultante. Ela vale por todas, é a soma de todas. Igual que na primeira situação também, ó, a soma de todas as forças deu 0. Então, mas ela é a força resultante. Tudo bem até aí? Beleza. Vejamos aqui outra situação. Imagina que aqui é uma parede e tem um bloco aqui dependurado. Pergunta de $1 milhão. Esse bloco está se movimentando? Não. Ele está só dependurado. Então, eu sei que a soma das forças que está atuando sobre ele tem que dar quanto? 0 para ele obedecer a primeira lei de Newton. Ou seja, vamos analisar quais são as forças que estão atuando sobre ele. Então, aqui surge uma outra força que a gente chama de tração. Ou, em algumas literaturas, você encontra tensão. Força de tensão ou força de tração. Onde é que ela fica localizada? Bem aqui, ó. Naildo, agora você confundiu tudo. Onde é que eu vou achar essa força de tração? Bem, a dica é o seguinte. Só vai ter tração se tiver fios conectando as massas. Eu tenho um bloco aqui que tem uma certa massa que está dependurado. Tem um fio ligando ele a uma parede. Então tem força de tração. Se fosse em outro esquema, que os blocos estivessem se movimentando, mas tem um fio, então tem tração. Beleza? Então, essa força de tração ou de tensão surge devido a um fio. Surge devido a um fio. Um fio que é preso à massa. Então, tem um fio aqui, ó, preso da parede à massa. Então, aqui vai ter uma tensão. E aqui tem um objeto que tem uma certa massa. Então, se ele tem massa, ele tem uma força para baixo que a gente chama de peso. O peso de qualquer objeto é sempre direcionado para o centro da Terra. Beleza? Qualquer objeto, inclusive o nosso. Nosso peso ele é direcionado para o centro da Terra. Ah, porque se não fosse, a gente ia fazer o quê? Flutuar. Certo? Então, devido à gravidade, a gente fica preso aqui na Terra. E o nosso peso aponta sempre para baixo. Por isso que eu dou um salto, ó. Puxa, a Terra me puxa de volta, porque meu peso está apontado para baixo. Tranquilo? Então é isso, ó. A força de tração é essa que está localizada bem aqui, ó. Ela surge devido aí ao fio. Naildo, outra situação em que vai ter essa força de tração. Ah, lembre-se,
o peso é sempre apontado para baixo. Então, dependendo da superfície que ele esteja, ó, imagina aqui um plano que a gente chama de plano inclinado. Ó. Imagina que eu tenho esse bloco aqui, ó, que está escorregando, descendo, né? O peso dele, ó, é aqui, ó, no centro, apontado sempre para baixo. Ah, mas por que ele não é nessa direção aqui? Porque nessa direção aqui eu vou ter uma componente do peso, que eu chamo de peso na componente Y. E aqui também vai ter uma outra componente do peso, que eu chamo de peso na componente X. E esse aqui é o peso real. Tá certo? Só que nesse sistema aí, a única força que está influenciando aí do peso é a componente X. Então aí vai surgir uma ideia de seno e cosseno que a gente vai usar só depois, tá certo? Só quero que vocês saibam que o peso é sempre apontado para baixo. Vamos ver uma outra situação em que surge aí essa força de tração. Ah, perdão, gente. A força resultante nessa situação, que o bloco estava preso à parede, ó. Tinha o bloco aqui, aí tem a tração, né? Força de tração que a gente representa assim, ó. Um T, letra de forma, tá? Olha. O bloco de massa preso ao teto por um fio. Então surge aqui a força que a gente chama de tração. Tá aqui, ó. Que é a tração. Ou tensão. Para baixo temos o peso do objeto. Ah, e como é que fica a força resultante? Bom, a força resultante, ó, os sentidos aqui, ó, gente, o peso está para baixo, a tração está para cima. Então é a maior menos a menor. Como eu não posso aferir qual é a maior, tanto faz eu colocar aqui, ó, peso menos tração, o tração menos o peso, certo? E vice-versa. Então eu posso colocar aqui também, ó, tração menos o peso. Eu sei que, como o bloco vai estar parado, né? Ele não está se movimentando, ele está preso ao teto. Esse fio aqui ele é inextensível, ele não faz movimento de oscilação, né? Ele não estica, é inextensível. Então esse bloco está parado. Logo, a força resultante dá quanto? Zero. O que me garante isso? Lex Ohm, primeira lei de Newton. Então fica zero igual a tração menos o peso. Então, nesse tipo de questão, sempre, por isso que é questão clássica, o que vai mudar são só os valores. O que eu posso garantir? Que a tração é igual ao peso. O menos P passa para o outro lado da igualdade e vai positivo. Então, o que acontece aqui? Tração é igual ao peso. Bom, quando a tração é igual ao peso, a força resultante dá zero. E o bloco está parado ali, dependurado. Imagina que uma pessoa que está segurando aqui numa corda, dependurado, né? Então a tração para segurar aquela pessoa é o mesmo que o peso dela. Tudo bem? Então, uma informação aí muito importante para vocês. Agora vamos para outra situação. Ok? Vendo aqui o vídeo para não ficar muito extenso. Outra situação onde tem força resultante, ó. Imagina aqui um bloco B, aí tem uma pessoa aqui que está puxando, né? Está puxando esse bloco, ok? Então, pensando que a força que a pessoa vai puxar aqui é a própria tração, porque tem aqui o fio, né? Então essa força que ele vai puxar aqui é a mesma tração. Agora, se eu tivesse uma outra situação assim, ó, imagina aqui que é uma mesa, aqui é o canto da mesa, e aqui no canto da mesa eu coloco um objetozinho circular, que tem uma catracazinha, que esse bloco vai estar, conectado a outro bloco que está aqui dependurado, ó, um bloco A. Olha a situação, não é muito difícil de imaginar não, viu? Aqui eu tenho uma mesa, aqui eu tenho uma, eu posso chamar já o nome correto, esse aqui é uma polia.
polia, muito chama também as outras situações que chamam de roldana. Esse objetozinho aqui circular, ele gira de acordo com que o fio vai sendo puxado para lá ou puxado para cá. Tá certo? Então aqui, ó, perceba o seguinte, tem o fio ligado a esses dois blocos. Então eu tenho uma tração bem aqui, ó. E aqui, para apontar para o centro, eu tenho o quê? O peso. No caso aqui, o peso do bloco A. Esse bloco B também tem peso? Claro. E sempre apontado para baixo. Então, peso do bloco B. E a última situação que vai surgir agora, é uma força aqui, ó, que surge devido ao contato entre uma massa e uma superfície. Uma força que surge devido ao contato de uma massa e uma superfície. Essa força a gente chama de força normal. Força normal N, certo? Vou colocar aqui as orientações, que tudo são forças, então tudo é grandeza vetorial. Então essa aqui é chamada de força normal. Força normal. Quando é que ela surge? Surge no contato de uma massa com uma superfície. De preferência, a superfície plana. É uma força que surge no contato de uma massa com uma superfície plana. Esse aqui está em contato com a superfície plana, plana e horizontal. Vamos colocar a coisa direito. Então esse bloco aqui, ele está em contato com a superfície plana e horizontal? Não. Então não tem força normal, né? Ele está dependurado. Esse bloco B está em contato com a superfície? Está. Por isso que tem uma força normal. Qual é a força resultante aqui no bloco B? A força resultante no bloco B vai ser a força normal menos o peso do bloco B. Tá, por que esse menos? Olha a direção aqui, ó. O peso é para baixo, a normal é sempre apontada para cima. Sempre. Então, ó, mesma direção em sentido oposto me garante essa subtração. Se o sistema estiver parado, o que acontece? A força resultante aqui é zero. Então fica N menos o peso de B. N é a força normal. Passa esse peso de B negativo para o outro lado e fica positivo. Então fica normal igual ao peso. Então sempre nesse tipo de questão que o bloco está em contato com a superfície, a força normal se iguala ao peso e elas são o que? Ó? Canceladas. Beleza? São canceladas. Vão anotando essas informações aí que eu estou passando para vocês, tá certo? Então no contato sempre a força normal cancela o peso do objeto. Só que a atração aqui ela não cancela o peso do objeto. Se o bloco estiver subindo, esse cara que está puxando o sistema e esse bloco está subindo, eu tenho tração maior do que o peso, então eles não podem anular. Por outro lado, se o bloco A está descendo, né, está puxando todo o resto aqui, ó. Então o que acontece? O peso do bloco A fica maior do que a tração. Então eles só serão iguais quando o sistema estiver parado, tá certo? Então nesse caso aqui, se o sistema estiver parado, a resultante aqui entre esses dois aqui também vai dar zero. Beleza, então o que é mais interessante é analisar quando o sistema está em movimento. Que aí vai surgir a aceleração, né? E a gente vai poder fazer o passo a passo para encontrar. Então hoje eu queria mostrar para vocês isso, a ideia do que é força resultante. Eu coloquei alguns exemplos aqui que eu acho que dá para a gente entender, né?
Então, vocês revejam o vídeo, façam pausas, né? Eu vou passar alguns artigos, alguma coisa para você ler aí para fortalecer mais, tá certo? Eu vou deixar as atividades para uma outra semana, beleza? Vou esperar as dúvidas e forte abraço para vocês.